Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da Primeira Cruzada. Número 1. A Primeira Cruzada ocorreu entre 1096 e 1099. Número 2. A Cruzada Popular foi organizada pelo monge Pedro, o Eremita, em 1096. Logo adiante nós veremos a primeira cruzada oficial. Porém, houve também, nesse mesmo período, nesse mesmo ano de 1096, a cruzada popular. E essa cruzada, ela foi liderada, organizada por um monge. O nome dele era Pedro o Eremita. Número 3. Graças às suas comoventes pregações, Pedro o Eremita conseguiu reunir uma multidão composta, em sua maioria, por mendigos, camponeses e cavaleiros pobres. Então, o primeiro líder, o líder dessa cruzada popular, ele era um pregador. As suas pregações eram comoventes. E ele, com as suas pregações, conseguiu reunir uma grande multidão para participar dessa cruzada popular. E entre essa multidão havia ali mendigos, camponeses e cavaleiros pobres participando dessa cruzada popular liderada por Pedro o Eremita. Número 4. Vários grupos de peregrinos atravessaram os territórios que hoje compõem a Alemanha, Hungria e Bulgária. Faziam saques, massacres e chacinavam diversas comunidades judaicas pelo caminho. Então, esses peregrinos, esses cruzados que participaram dessa cruzada popular, eles atravessaram alguns territórios ali da Europa, como o território da Alemanha, da Hungria e da Bulgária. E no curso, no trajeto do caminho em direção à Terra Santa, esses cruzados, esses peregrinos, realizavam saques, massacres e também chacinaram diversas comunidades judaicas pelo caminho. Número 5. Chegaram a Constantinopla, onde foram incentivados a combater os muçulmanos, mas acabaram sendo derrotados por eles. Então, aqueles que saíram ali da Europa, nessa cruzada popular, eles chegaram até a cidade de Constantinopla. E chegando ali em Constantinopla, foram incentivados a entrar em um combate, em uma luta com os muçulmanos. Todavia, nesse combate, esses cruzados foram derrotados pelos muçulmanos. Número 6. Paralelamente, outra cruzada, organizada por vários senhores, partiu para a Terra Santa. E no ano de 1099, Jerusalém foi conquistada. Então, houve uma cruzada paralela à cruzada popular. E essa cruzada paralela é considerada aí por historiadores como a primeira cruzada oficial. E essa cruzada oficial foi organizada por vários senhores feudais. E aqueles que participaram dessa cruzada chegaram na cidade de Jerusalém, conquistaram ali Jerusalém no ano de 1099.
E alguns detalhes dessa cruzada. Primeiro, essa cruzada foi apoiada pelo imperador bizantino. Segundo, ela foi liderada por cavaleiros francos e normandos. E também, outra característica dessa cruzada, dessa primeira cruzada oficial, foi que milhares de muçulmanos e judeus foram massacrados. Número 7. Nessas áreas conquistadas no Oriente, estados cristãos foram fundados. O Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Condado de Trípoli e o Principado de Antioquia. Então, a primeira cruzada oficial conquistou diversas áreas, diversos territórios ali no Oriente. E, em virtude desta conquista desses territórios, alguns estados cristãos foram fundados ali. E foram o Reino de Jerusalém, que foi fundado ali, resultado dessa primeira cruzada, o Condado de Edessa, o Condado de Trípoli e o Principado de Antioquia. Então, a formação, o início desses estados cristãos foi resultado da primeira cruzada oficial. E por último, número 8. O que tornava a dominação dos territórios conquistados bastante difícil? Então, como os primeiros cruzados, os cruzados dessa primeira cruzada oficial, conquistaram alguns territórios, dominaram alguns territórios, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram algumas circunstâncias adversas ali nesses territórios conquistados. E o que tornou essa dominação difícil para eles? Temos aqui 3 informações. A luta entre os cristãos. Então, nesses territórios conquistados, os cristãos brigavam entre si. Segundo, a hostilidade das populações nativas. Então, os povos que ali viviam antes mesmo dessa conquista desses territórios ali no Oriente, eles eram povos hostis aos cruzados que ali se fixaram e começaram a dominar esses territórios. E também, por último, havia invasões constantes por parte dos muçulmanos. Então, esses 3 fatores tornaram difícil a dominação dos cruzados nesses territórios conquistados ali no Oriente.